Agora, Amigo Gringo no Interior continua, né, Espininho? Quem perde é um puta babaca. É isso, Amigo Gringo no Interior. Quando o último episódio acabou, Eric e eu estávamos em Flores com Fernanda. Uau, Amigo Gringo no Interior mesmo. E era hora de comer. Prazer. Vânia. Esse é o arroz vermelho, tradicional arroz da terra aqui da nossa região, hein? Aí esse aqui é um feijão tropeiro. Essa aqui é uma carne de bode no molho. Um macarrão normal. E esse doce de leite era tão bom que precisávamos conhecer a cozinheira. Felizmente, ela é amiga da família da Fernanda. Eles são de Triunfo, vocês? Não, somos dos Estados Unidos. Eu ouvi falar lá em Manhattan que aqui tinha o melhor doce de leite do mundo e a gente veio direto, de helicóptero. Espininho, você gosta de doce de leite? A minha fruta é melhor, fruta bucata. Essa é melhor, vermelha, bonita e gostosa. No próximo dia, a Fernanda, a irmã e o primo nos levaram para Triunfo, onde a mãe da Fernanda foi criada. É a cidade com a maior elevação do estado. Destino? A feira livre que rola aos sábados. Mas primeiro, tínhamos que chegar. Ai, que trânsito com essas cidades grandes. Espininho, o que você gosta de comprar nas feiras? O queijo é bom demais, menino, é bom demais. O queijo, a macaxeira, a mandioca, ô bicho bom. É, a gente provou o queijo mesmo. Queijo coalho, queijo manteiga. Vamos ver como é juntos. Inventei um novo sanduíche. Mas também provamos muitas outras coisas que não conhecíamos. Fernanda, que é isso? Isso é inhame. Inhame. Isso usa para quê? Para matar alguém? Não. E que é isso? Maxixe. Maxixe? Maxixe. A gente usa aqui para temperar a comida, sabe? Para temperar a comida. Coloca no feijão, corta e coloca para temperar. Então, Fernanda, o que a gente tem aqui? Aqui temos o imbu. Aqui nós conhecemos como imbu, mas é umbu. E isso parece que está para fazer malabarismos. Tem algo dentro. Você não me falou. Agora quase quebra o dente. Mas isso é bom, muito bom. Gostei. Você acredita que Eric nunca tinha provado pamonha? Isso é pamonha, você vai abrir. Realmente parece como essa comida mexicana, tamale. Oh! É muito bom, mas é diferente do que imaginei. Mas minha avó mexicana gostaria disso. E depois, de volta à estrada. Olá! Nossa, explicou muito bem como chegar até aqui. Pessoal, chegamos à última cidade, Juazeiro, Bahia, desse lado, mas do outro lado é Petrolina, Pernambuco. Nossos anfitriões, como que é? Anfitriões aqui é Yuri e Gláucia. Me fala, qual a diferença entre essas duas cidades de cada lado do Rio São Francisco? A diferença é que Juazeiro é uma cidade mais antiga do que Petrolina, por isso a diferença de visão, né? Assim, Juazeiro é uma cidade mais, Petrolina é uma cidade mais moderna, tem mais prédios e tudo, e Juazeiro é uma cidade mais regional, mais de interior. E qual cidade é melhor? As duas. Muito político. Então, Yuri, me conta, estamos numa ilha agora que tem algum serpente embaixo, qual é a lenda mesmo? Aqui existe uma lenda que existe uma serpente amarrada por 3 cabelos de uma santa, não é? Não é um serpente muito forte, então, porque só 3 cabelos? Mas é de uma santa. Ok. Então, a lenda conta que se esses cabelos forem cortados, a cidade vai ser inundada pelo rio. Que bom, que eu trouxe uns tesouros para cortar. Ok, vamos explorar a cidade, então.
Comemos muito bem lá, mas para ver isso, vai ter que esperar o próximo vídeo. O evento principal da nossa estadia foi o passeio vapor de vinho, começando na vinícola Terra Nova. Menino, eu nem sabia que se fazia vinho no Vale de São Francisco. Sim, aqui no Nordeste os cabas são retados, o vinho é muito gostoso. Até provamos esse álcool quase puro, que depois viraria brandy. E depois de outra degustação, para o barco! Passamos a represa, comemos, dançamos e visitamos essa ilha incrível. E o Eric descobriu o que eu já sabia, que a melhor parte de viajar pelo Brasil é que em qualquer cantinho do país as pessoas sabem se divertir, muito mais do que nosso povo. Nem imagino esse passeio com americanos chatos. Só sei, com certeza absoluta, que ninguém teria feito isso. Mas à noite, o entretenimento era outro. A votação do impeachment na TV, feita mais suportável com esse caldo de feijão com ingredientes surpreendentes. Tem mesmo, tem shark para camarão, bem interessante. E ovo de codorna. Depois fomos para a casa do Yuri para o Eric provar caju por primeira vez e eu provar cachaça mineira. Paraibana. Melhor do que mineira. Muito. Cheers. Experimenta. E logo esperar, bem depois desse lindo pôr do sol, para nosso voo de volta, às 4h25. Espinho, acorda! Ainda falta a... O Eric está tirando fotos incríveis durante a viagem e ele está usando o aplicativo Story.io para transformar essas fotos em histórias. A gente postou já no Facebook da gente, pode ver essas histórias dele e obviamente pode baixar o aplicativo que está patrocinando nossa viagem para criar suas próprias histórias com as fotos que você tira no seu celular. Eric também está fazendo vlogs da viagem, pode ver no canal de YouTube dele. E agora a sua aula de nova-iorquês, que hoje também é uma aula de nordestinês. A Gláucia vai falar alguma frase do Nordeste e eu vou tentar traduzir em uma frase que pode usar em Nova York. Oi, Gláucia. Oi, Zé. Qual a frase? Menino, que fuá é esse? Que fuá é esse? Que fuá é Que esse? fuá é esse? E que é fuá? Fuá significa bagunça. Por exemplo, Eu saí de casa e quando eu voltei meu quarto está todo bagunçado. Aí eu chego, que fuá é esse? ah tá, então eu diria que what is this disaster? Que desastre, né? Mais ou menos. mesmo. Seria, e outro exemplo? Eu tô caminhando na rua e vejo um aglomerado de pessoas conversando, fazendo alguma coisa. E aí eu falo, gente, que fuá é esse que tá acontecendo? Ah tá, eu diria como, what's that commotion over there? Commotion. Então, pode ser o commotion ou disaster, dependendo do contexto.